Olá, meus alunos, tudo bem? Mais uma vez, mais um encontro com vocês. Agora, para fazer um pequeno resumo e finalizar o nosso material de referência relacionado à disciplina Tecnologias Educacionais. É uma unidade muito fácil, que vocês já têm o conhecimento prático dela. É um conhecimento muito de pertinho desse conteúdo. Por quê? Porque vocês estão desde o começo do curso de pedagogia fazendo o que a gente vai falar aqui, que é a educação à distância ou o ensino à distância. Educação à distância é uma terminologia usada para fazer o confronto com a educação presencial e o ensino à distância também, para fazer o confronto com a ideia de uma educação, um ensino presencial, onde tem interação entre professor e aluno, enquanto que no ensino à distância, e que nós já estamos bastante acostumados com ele, a forma de comunicação é mediada por alguns instrumentos, por algumas tecnologias, e o que a gente vai ver aqui hoje por alguns recursos computacionais que são aplicados ao processo de ensino-aprendizagem. O que nós sabemos, e que a nossa autora coloca bastante bem nessa unidade, é que a LDB ela já previa, desde a organização dela e a cada atualização, essa educação à distância. Antes ela era vista como algo muito rígido, como algo muito estreito, muito fechado. A gente pensava nessa educação à distância como alguma coisa muito longe de nós. No entanto, a gente sabe, e a Newton tem caminhado nesse sentido, desde 2009, a Newton tem feito educação à distância e nós temos melhorado nossos processos cada vez mais, chegando agora ao ano de 2015, com alguns processos já consolidados e outros sendo formados e sendo criados. Por quê? Porque mesmo nós estando no ensino à distância e na educação à distância, as pessoas vão se modificando e elas precisam dessa interatividade. Veja que eu usei a palavra interatividade. Por quê? Porque ela acontece quando as pessoas não estão no mesmo local físico, né? Então a gente já pode começar a pensar em como essa educação à distância ocorre mesmo sem a presença do professor ao vivo e a cores. E é uma influência bastante forte. Vejam que nos assuntos relacionados à educação à distância, a LDB, que foi publicada em 1996, já dava para nós uma definição bastante interessante, que educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem. Vou gravar essa palavra aqui, vou parar nela. Por quê? Porque a gente ainda tem uma mentalidade bastante estreita, bastante fechada, e um modelo de ensino presencial, de educação presencial. E quando a educação ela é presencial, essa autoaprendizagem ela fica muito por conta do professor guiar o aluno. O aluno ele não se educa para aprender sozinho, para fazer os seus processos acontecerem por ele mesmo. Sempre espere que o professor pegue o comando, pegue a frente e dê as instruções. Então aqui a gente já muda na educação à distância o foco do professor, e a estrela do processo de ensino-aprendizagem é o aluno. E ele agora
vai ter que desenvolver a sua autoaprendizagem, utilizando o quê? A mediação de recursos didáticos, no nosso caso que eu trouxe para vocês e sempre dou minhas aulas com a nossa apostila carregada, o nosso material de referência carregado, e vou discorrendo para vocês a respeito do assunto constante nessa unidade, na unidade que eu estou fazendo a síntese. Então, na educação à distância, professores e alunos estão separados no tempo, no espaço, mas estão em profundo processo de interação, de interatividade, desculpa. Por quê? Porque estão usando as tecnologias da informação. Aqui na página 62, eu gostaria que vocês fixassem, lessem, pensassem, refletissem a respeito de 6 características e vantagens oferecidas pela educação à distância. Abertura. Eu posso atender numa sala de aula virtual 500 alunos. Então, oferece para nós uma possibilidade de atender muito mais pessoas que estão temporalmente separadas, o que numa sala de aula presencial não seria possível. Flexibilidade. Vocês que são alunos podem assistir essa gravação meia-noite, 1h da manhã, 1h da tarde, sem precisar estar junto comigo. Possibilidade de educação contínua ou continuada, tantas vezes quanto for necessária, você vem e vai assistir essa aula. Você vem, abre o seu computador, abre essa aula, essa videoaula e vai aprofundar naqueles conceitos que você teve dúvida, vai refletir e não precisa do professor estar perto de você. Você se capacita, você aprende, você reflete, você une a teoria com a prática, apenas abrindo o computador, indo no arquivo certo e fazendo as relações que o professor eventualmente te solicitar. Conteúdos instrucionais elaborados por especialistas, aproveitando recursos da multimídia. Vejam esse material de referência aqui. Posso falar com vocês que eu tenho bastante experiência como professora conteudista, porque eu escrevo material para a educação à distância. Então, nós temos um cronograma, nós estudamos, nós pesquisamos e nós nos tornamos professores especialistas em assuntos que dizem respeito ao nosso conteúdo. Então, a educação à distância nos permite fazer isso, focar os assuntos que serão necessários para um material de referência, para que ele atenda a todas essas pessoas que estão aqui contempladas pelo critério da abertura. Outra característica é a superação do nível cultural e capacitação para o trabalho de cada aluno. Cada um de nós tem tem um ritmo, tem um jeito próprio de aprender, tem um jeito próprio de ensinar, tem um jeito próprio de memorizar e um jeito próprio de se capacitar. Então, cada aluno, no seu jeito, na sua hora, no seu momento, vai superando as suas necessidades, vai superando as suas dificuldades e vai fazendo com que a sua capacitação se torne cada vez melhor com relação a um determinado assunto. E esse penúltimo aspecto puxa como consequência o último, que é o desenvolvimento de interesses, de atitudes até então não pensadas, não refletidas, ainda não potencializadas, mas que vão tornando o aluno cada vez mais autodidata, cada vez mais experiente e auto-aprendiz de tudo que ele vê, pesquisa e se interessa por aprender. Então, são 6
itens que vocês devem colocar bastante atenção para que entendam o foco da educação à distância. Nessa segunda parte, eu gostaria que vocês colocassem bastante atenção. Coloquei no roteiro de estudo para vocês que a educação à distância ela não surgiu do nada. Ela, como todo fenômeno educacional e que muda, né? Só que a gente não verifica essa mudança tão na cara como a gente diz, né? Mas são mudanças pequenas ao longo dos anos e que a gente vai contemplando as consequências e os resultados. Então vejam bem que a educação à distância, a Débora, a autora desse livro, desse material, ela nos colocou aqui um ano-chave para a educação à distância no Brasil, de 1904, e coloca aí alguns anos sucessivos com aspectos muito importantes que aconteceram em cada ano dessa evolução. Então, estudem esse quadro de 1904 até 1997, 2002, que é o ano que o MEC começou a se organizar definitivamente para credenciar as escolas que oferecem ou que ofereciam nessa época, já em 2002, o ensino ou a educação à distância. Fonte desse quadro, Alves 2009, na página 9. Depois nós temos aí também dois autores bastante interessantes, Maia e Matar, que pegam essa mesma história da educação à distância por geração. E é interessante que eu fiz parte dessa primeira geração da educação à distância. Gente, era um perrengue, era uma dificuldade. Por quê? Eu entrei para a Caixa Econômica Federal nessa época, 1984. Desculpa, 1984. Só que quando eu entrei para a Caixa Econômica e eu precisei aprender um conteúdo chamado contabilidade, porque eu fui trabalhar com contabilidade, eu não podia parar, né, o meu trabalho para ir para uma escola regular. Então eu achei naquela época, 1984, um curso à distância no Instituto Universal Brasileiro. Não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar do Instituto Universal Brasileiro. A gente tinha umas propagandas que a gente pegava no jornal. Veja, 84. A gente pegava propaganda no jornal do Instituto Universal Brasileiro, IBC, Instituto IUB, Instituto Universal Brasileiro. A gente pegava a propaganda, olhava o curso que a gente queria, mandava uma carta pelo correio, fazia inscrição, fazia matrícula e eles começavam a mandar o material para você. Eram apostilas e a cada semana, quando você fazia os exercícios, você estudava a teoria, você fazia tudo direitinho, colocava os exercícios todos dentro de um envelope, mandava para o correio novamente, daí a 30 dias o professor retornava com tudo corrigidinho, na caneta, no lápis, falava você errou aqui, volta lá na unidade número tal, do livro tal, e era um perrengue. Eu só sei que eu consegui terminar o meu curso de contabilidade básica pelo Instituto Universal Brasileiro. Eu mal tinha dinheiro para pagar o correio, mas eu consegui terminar esse curso. E foi onde eu aprendi débito, crédito, ativo, passivo, receita e despesa. E eu tenho essas provas até hoje guardadas aqui comigo. Então esse exemplo eu estou mostrando para vocês para ilustrar a primeira geração. A segunda geração
na verdade, a segunda geração já foi integrar as mídias que a primeira geração apresentava com novas mídias, e coincidiu da abertura da Open University, também chamada de Universidade Aberta, na Inglaterra, em 1969. Então, vocês estão vendo que o Instituto Universal Brasileiro, ele é bem mais velho do que a Universidade Aberta Britânica. E a terceira geração é a geração que nós estamos aqui desde 1995 na EAD online. E aí a gente já utiliza nessa terceira geração todos os recursos midiáticos, todos os recursos de tecnologias possíveis, os que a gente conhece e os que a gente ainda vai conhecer. E vocês podem esperar, porque vão aparecer muito mais recursos daqui para frente, e daqui a pouquinho vocês já vão estar me falando de uma quarta geração de educação à distância. Gostaria que vocês colocassem atenção também nessas tecnologias da informação. Por quê? Porque elas são fontes de aprendizagem, elas são fontes de congraçamento, de ajuntamento, de participação de muitas, inúmeras, milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, nós podemos pegar aqui, por exemplo, um tipo de ajuntamento de pessoas com objetivos comuns, chamados de comunidade de aprendizagem, e essas pessoas possuem interesses comuns e compartilham responsabilidades, visando a construção de conhecimento. Vejam que essas comunidades de aprendizagem, elas aparecem também naquelas listas de discussão. No ano de 2000, eu já participava de várias comunidades de aprendizagem, e ali a gente fazia tudo que a gente faz atualmente. Inseria fotos, inseria vídeos, inseria discussões, inseria opiniões, inseria artigos. Por quê? Porque tudo que a gente inseria nas comunidades de aprendizagem era fonte de aprendizagem para todo mundo que participava. Muito interessante essa forma de aprender. E por fim, creio que vocês sabem falar muito melhor do que eu a respeito do AVA, que é o ambiente onde nós entramos praticamente todos os dias, é o ambiente no qual nós pensamos, dormimos, respiramos, comemos, bebemos, choramos, nos alegramos. Por quê? Porque o AVA é a nossa sala de aula. Aqui tem um print do portal universitário, que era o que a gente usava antes do ambiente Moodle. Hoje nós utilizamos o Moodle, né? Que é uma plataforma gratuita, e a gente chama de fonte aberta, né? Open source. Ele é gratuito, ninguém paga para mexer nele, para incluir arquivo, para fazer participação, e ele pode ser personalizado de acordo com a escola que utiliza esse ambiente Moodle, né? É Moodle porque ele está aqui, né? A plataforma, é o ambiente de aprendizagem dinâmico, modular, aberto, né? Então, esse é o nosso velho e bom Moodle. E eu gostaria que vocês pegassem algumas características do Moodle que a Débora colocou aqui. Por quê? Porque ele realmente é a nossa fonte de encontro, né? Aqui a gente tem os chats, aqui a gente tem os fóruns, aqui nós podemos colocar vídeos, fotos,
olhar as nossas questões de prova, fazer convites, trocar e-mails. Para quê? Para que a gente possa se comunicar e possa aprender. Então, esse ambiente Moodle, ele é bastante interessante e nós não precisamos pagar pela maioria das ferramentas que ele oferece para a nossa aprendizagem. Ele oferece para nós também, o ambiente Moodle, a comunicação síncrona. É essa que eu tenho feito um esforço enorme com vocês para ver se a gente consegue, mas ainda é bastante difícil, porque a comunicação síncrona, ela acontece por meio do chat. Eu marco uma hora com vocês, vocês marcam uma hora comigo, e a gente entra todos ao mesmo tempo, online, para discutir determinado assunto. Síncrona é ao mesmo tempo. No entanto, nós temos dado privilégio para a nossa comunicação não síncrona ou assíncrona. Ou seja, aquela comunicação que a gente não precisa estar todos juntos ao mesmo tempo para conversar online. Então eu tenho deixado avisos, eu tenho postado mensagens, eu tenho mandado arquivos, eu tenho corrigido as provas, corrigido os trabalhos, feito várias comunicações com vocês por meio da comunicação assíncrona. Nessa plataforma Moodle, a gente tem aí os e-mails, os fóruns, as listas de discussão, os blogs, os wikis, e a gente tem se dado bastante bem com relação a essa parafernália toda. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a educação à distância não é brinquedo. Ela não veio como moda, ela não veio como modismo, tipo, venho aqui, faço estrago, vou embora. Não, ela veio para ficar. E ela tem feito a felicidade de muitas pessoas que não têm ou que não tinham condições até então de fazer um curso superior, fazer um curso de capacitação, fazer um curso de aperfeiçoamento. Então nós temos hoje prefeituras, municípios, nós temos várias ONGs, nós temos várias escolas, cursos de extensão que são oferecidos online e cursos de qualidade muito boa. Por quê? Porque são formas de as pessoas se capacitarem sem precisar sair de casa, tendo o software, o computador, roda o software no computador, que é o hardware, a gente consegue, e a conexão com a internet, a gente está ligado, todo mundo ao mesmo tempo, de Belo Horizonte até na China. E para encerrar, gostaria que vocês vissem os tipos de software que estão sistematizados aqui por Valente. E esses softwares, eles têm objetivos pedagógicos, e ele cita aí os tutoriais, exercícios e práticas, os aplicativos que vocês usam bastante. Nós temos também a multimídia e a internet, simulação, jogos, todos eles fontes de aprendizagem e que podem ser utilizadas na educação à distância. Tá ok? Nós temos também a questão dos softwares educacionais, que são aqueles softwares que são utilizados para mediar ou para ajudar o professor na transmissão de um conteúdo, na explicação de um conteúdo, ou para fazer com que o aluno possa entender melhor o que ele está fazendo. Então a gente tem alguns softwares bastante interessantes e eles são classificados de programas educativos ou software educativo,
e eles acompanham e devem atender alguns pré-requisitos bastante básicos para que eles possam ser considerados como tal, como um software que é educativo. Então, quando a gente for escolher algum programa desse para ensino e para aprendizagem, temos que considerar o idioma que esse programa utiliza, os conteúdos que ele aborda, para quem ele é dirigido, quem foi que fez esse programa, a fonte dele, né? Quem foi que bolou, quem foi que construiu, quem foi que desenhou, os aspectos pedagógicos desse programa, no sentido de esse programa tem acesso fácil, ele é facilmente usado ou usável, ele é amigável com a pessoa que está usando, é fácil navegar nesse programa, a interface é fácil usar, interatividade com outro usuário, a qualidade do áudio, os gráficos e animações são adequados, são ideais para quem está usando. Vejam que todos esses 6 aspectos juntos é que vão me dar uma nota de 1 a 10 com relação ao software educativo que estou utilizando para mediar a aprendizagem do meu aluno, tá ok? Então, gente, também finalizando aqui, na página 72, eu posso também classificar esse software quanto ao conteúdo, ao feedback, aos aspectos técnicos, à avaliação, aspectos gerais. Olha que interessante. Quando eu vou pegar o aspecto avaliação do software educativo, eu tenho que olhar como é que esse software trata a avaliação do conteúdo. Quando o aluno entra nesse software e responde, qual é o tempo que o software leva para dar o retorno para esse aluno? Corrige o erro imediatamente ou é depois? Ou seja, todo mundo já entrou aí, por exemplo, no quiz. Você faz a pergunta: quem descobriu o Brasil? Com 4 opções. Quando você termina de responder, imediatamente ele te dá a resposta. Ele fala por que você errou. Em caso você tenha errado, ele te dá alguma dica para você ir para a resposta certa. Veja que essa avaliação que o software te dá no momento que você responde alguma pergunta é uma forma interessante de aprender. É apenas uma forma de aprender, porque eu posso falar, não, eu vou programar o software para só depois que o aluno terminar todas as perguntas é que ele vai ter acesso à resposta. Também é uma outra forma de ensinar. Tem aluno que imediatamente quer saber a resposta. Aí fala, não, você vai saber só depois de tudo. Então a gente tem que olhar com bastante cuidado. Por quê? Porque tem aluno que não tem resistência à frustração. Ele erra e já quer saber por quê. E quanto mais ele quer saber, mais o software enrola esse aluno e joga a resposta lá para daqui a 5 horas. Então a gente tem que olhar isso também. E os aspectos gerais, né? Se de fato esse software educativo ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo, e se ele contribui de fato para a aprendizagem do aluno que procurou. Além do que, ele deve ser compatível em termos de preço com aquilo que ele se propõe a ensinar. Eu tô fazendo um curso de inglês online e é muito interessante a questão do preço. Entrei numa escola de inglês
eu quero aprofundar o meu inglês e olhei o preço. Aí o seguinte, ele fala assim, o curso é gratuito até tal nível. Se a partir de tal nível, por exemplo, nível C, você precisar do professor, e obviamente você vai precisar do professor na conversation para treinar a conversação, aí o preço, aqui já tem um preço e é bem salgado. Por quê? Porque tem do lado de lá uma pessoa que é especialista e que vai conversar com você para você treinar o speak, né, que é o falar, treinar o listening, que é o escutar, e treinar a pronúncia. Então o professor vai conversar com você via computador e vai falar direitinho a pronúncia e você vai conversando e vai treinando. Então a partir desse nível de conversation já tem um preço e o preço é bem alto. Nos níveis anteriores não, ele era gratuito. Por quê? Porque não precisava de um professor do lado de lá. Então todos esses aspectos nós temos que considerar quando formos falar de softwares educacionais. Então, na verdade, é isso que essa unidade 4 trata, além dos objetos de aprendizagem, né? Os objetos de aprendizagem são todos aqueles recursos que nós já comentamos mais acima, só que aqui no item 1.3 eles estão sistematizados, estão separados. Então, um objeto de aprendizagem pode ser uma animação. O conteúdo SCORM de vocês na plataforma, ele é um objeto de aprendizagem. Ele é uma animação, ele tem fotos, ele tem a menininha que mexe, ele passa as setinhas, né? Então o conteúdo SCORM é bem interessante. Ele é um objeto de aprendizagem. Nós temos as simulações, nós temos fragmentos de vídeo, fragmentos de áudio, textos, gráficos. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês, ele é um objeto de aprendizagem. E vocês vêm loucos em cima dele, por quê? Porque aqui vocês vão encontrar repositórios de conteúdo. Você não entende o que está escrito no material de referência, vem aqui, escuta o que eu expliquei e isso grava, né? Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, então escuta tudo que foi falado pelo professor e vai repondo os conteúdos na mente, né? Vai armazenando e vai gravando tudo que é preciso. Gravem, então, por gentileza, os aspectos pedagógicos que são obrigatoriamente necessários ser observados com relação aos objetos de aprendizagem. Estão aqui, acabei de sinalizar para vocês na página 74. Então, galera, tudo isso e só isso, muito simples, muito objetivo, o nosso conteúdo da unidade número 4 e é a unidade do nosso exame final. Espero que vocês tenham uma excelente avaliação. Estou sempre aqui torcendo por vocês. Meu abraço. Vou disponibilizar esse conteúdo para vocês lá no YouTube, ok? Tchau, tchau.